A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, boa madrugada, graças a Deus, mais uma madrugada de oração, de jejum, E leitura da santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o capítulo 23 e o versículo 1 em diante, Nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação, que diz assim o título: Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, e ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo ao carregar estes fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das suas escrituras sagradas que eles o copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque você tem um líder, o Messias. Entre vocês, o maior e importante, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido, Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele estava ensinando, os discípulos a serem servos, a servirem uns aos outros, a servirem ao seu próximo. Pois os líderes daquela época, os fariseus, eles aparentemente, demonstravam serem servos de Deus, pela aparência exterior que demonstravam, mas o interior deles eram podres, cheios de maldade, de perversidades, porque uma coisa é você viver o que você prega, o que você ensina, e outra coisa é só falar da boca para fora, não dar testemunho daquilo que você ensina e prega, Por isso que Jesus estava falando com eles, os mestres da lei, que nós deveríamos sim, ouvir o ensinamento deles e viver o que eles falavam, mas não tirar exemplo da vida que eles levavam, porque eles viviam a vida, eles pregavam uma coisa e viviam outra, Os testemunhos deles eram
contrário àquilo que eles ensinavam e pregavam. Por isso que o Senhor Jesus fala aqui na palavra para mim e para você, meu amigo, meu irmão, que nós, no reino de Deus, o maior não é o que é ser servido, mas sim o que serve, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a obra de Deus com amor pelas almas, levando a palavra, a mensagem da cruz, aqueles que se encontram distante dos caminhos do Senhor, da presença de Deus. Por isso que Jesus disse aqui no versículo 11: entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido, né? A palavra de Deus nos ensina que a arrogância precede a ruína, né? Mas a humildade precede a honra, né? Ou seja, quando nós temos não só de aparência externa humildade, mas na prática, quando nós temos prazer em servir ao próximo, né? Em fazer o bem ao próximo, esses serão reconhecidos por Deus naquele grande dia, né? Onde cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras, tudo que fizemos aqui neste mundo, né? Então que você, meu amigo, meu irmão, tenha prazer, né, de servir, prazer de fazer o bem, prazer de adorar e servir a Deus, ao seu próximo. Foi os 10 mandamentos que o Senhor transformou em 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, né? Com toda a sua alma, a sua vida, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Mas na frente desse capítulo nós vamos ler que Jesus chama esses fariseus de hipócritas, né? Chamam eles de sepulcros caiados. Quando você vai no cemitério, você vê as catatumbas, né? Ali todas bonitas, algumas de mármore, né? Por fora bem cuidado, mas dentro ali só tem ossos podres, restos mortais. Jesus chamou aqueles líderes fariseus, né, de hipócritas, né? Porque eles falavam uma coisa, mas viviam outra, pregavam uma coisa e viviam outras, né? Por isso que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, né, que maior no reino de Deus é aquele que serve e não aquele que é servido. Neste mundo, os maiores são aqueles que se acham, né, que se orgulham, né, querem ser servidos, mas não servem nada ao seu próximo, né? Como o Senhor Jesus diz na sua palavra, que aquilo que nós quer que os outros nos façam, que façamos nós primeiro, né? Então, se nós queremos o bem, nós temos que fazer o bem ao próximo. Se nós queremos paz, temos que dar a paz, né? Viver ela. Se queremos o amor, temos que também doar amor, né? Então, tudo que nós queremos de bom para a nossa vida, nós temos que também retribuir com o nosso próximo, fazer primeiro ao nosso próximo, como a palavra de Deus está nos ensinando aqui. O versículo 13 diz assim: ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entre os que estão querendo entrar, né? E é verdade, tem pessoas que ela não quer, né, o bem do seu próximo, não quer que o seu próximo assim tenha uma vida abençoada por Deus,
que queira servir a Deus, entrar no reino de Deus, né? Mas eles nem entram e nem deixam quem quer entrar. Eles impõem, né, as cargas pesadas sobre o ombro do seu próximo, que eles mesmos não querem levar. Por isso que Jesus chamavam eles de fariseus e de hipócritas, né? Que a hipocrisia é aquela pessoa que fala, só fala, mas não vive o que ela prega, né? Ela não dá testemunho daquilo que ela vive, ou melhor, daquilo que ela fala, né? Ela fala uma coisa, mas vive outra totalmente diferente. Era o caso daqueles fariseus hipócritas, né? Eles mostravam ser religiosos com suas vestes, chamando a atenção, né, dos outros, mas na prática eles não praticavam a palavra de Deus, eles não viviam na sua vida, né? E é isso que Deus quer de mim e de você, meu amigo, meu irmão, que nós verdadeiramente entregue a nossa vida ao Senhor e põe em prática na nossa vida os mandamentos de Deus, né? A obediência a Deus, a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Neste momento nós vamos orar ao Senhor nesta madrugada, entrar na presença do Senhor em oração, em súplica, em perdão, pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Senhor, nesta madrugada nós entramos na Tua presença em oração, Senhor. Como diz a Tua santa palavra, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como diz a Tua palavra, Senhor, tudo que nós pedimos crendo na oração nós receberemos. Nesta madrugada nós entramos na Tua presença em oração. Levantamos nossa voz, Pai, em oração até o trono da Tua glória nos céus. O Senhor que está no Teu alto e sublime trono e se inclina para ver a terra, diz a Tua palavra. Apresenta ao Senhor, Pai, a minha vida, a minha família, a família da Tua serva, minha esposa, sua vida. Apresentamos, Pai, cada um deles, dos nossos familiares, descendentes, que o Senhor salve, liberte, restaure, livre de todo mal, Senhor. Oramos pelos amigos aqui do Facebook, do Instagram, do YouTube, Pai, do WhatsApp, das redes sociais. Oramos por cada um deles, pelos familiares, meu Deus, onde eles estiverem, se em casa, ou na rua, ou no leito de um hospital, onde tivessem um parente, um amigo, que o Senhor visite, meu Deus, salve, liberte, cure, restaure, Pai, prospere, abra o entendimento de cada um deles, Pai, para que a luz do Evangelho do Senhor Jesus ilumine o seu coração, a sua mente, que o Senhor tire a venda da mente dos olhos deles, ó Deus, eles passem a enxergar, meu Deus, o caminho certo, a servir e seguir ao Senhor Jesus, Pai. Oramos pelo Brasil, pela nação, oramos pelas autoridades brasileiras, meu Deus, os cidadãos de bem, oramos, meu Deus, pela salvação e libertação do Brasil, como diz a Tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos para que o Senhor liberte o Brasil dos maus, dos perversos, que o Senhor liberte o Brasil dos enganadores, das autoridades má e perversas, meu Deus, que o Senhor os remova pela raiz todo o mal, Pai, que o Senhor levante governantes do bem, um senso de justiça, que cuide da nação, do povo, da Tua obra, da igreja, Senhor. Pai, oramos em nome de Jesus pela Tua obra, por todos que levam a Tua palavra, meu Deus, ao necessitado, ao aflito, ao humilhado, envergonhado, Senhor. Que a boa mão do Senhor salve, liberta em nome de Jesus.
Oramos, Pai, apresentamos ali a empresa onde trabalhamos, oramos pelos diretores, seus familiares, que o Senhor os abençoe, guarde-o de todo mal. Oramos por cada trabalhador, meu Deus, ali da empresa. Abençoe o trabalho das nossas mãos, de cada um, meu Deus, prospere. Abençoe, Pai, multidões de clientes enviando, prosperando, abençoando, derramando a paz, o amor, a união, a prosperidade do Senhor, a salvação do Senhor no coração de cada um deles. Pai, entregamos esta causa nas mãos do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Entregamos, Pai, a nossa vida, a nossa família, a vida dos amigos e familiares nas mãos do Senhor. O Senhor nos deu um final de semana, Pai, de muita saúde, paz, salvação, libertação, prosperidade, livramento de todo mal. Pai querido, te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, né? Que as boas mãos do Senhor estejam estendidas sobre a nossa vida, a nossa família, sobre a sua vida e a sua família, como bênção, livramento, proteção, em nome do Senhor Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PRJoãoMaria. Você vai se inscrever, você vai dar um gostei, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus amigos, seus familiares. Você vai fazer seu pedido de oração, né? Vai colocar o nome dos seus familiares, onde nós estamos apresentando a Deus a nossa vida, a nossa família, a sua família, para que o Senhor os salve, liberte, os livre de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador, em nome de Jesus. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui a partir de meia-noite, este propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome do Senhor Jesus.